Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o quinto domingo do tempo comum, ano B. A liturgia da palavra nos apresenta os seguintes textos para reflexão. Primeira leitura do livro de Jó, capítulo 7, versículo de 1 a 4, depois de 6 a 7. O salmo responsorial é o Salmo 146. A segunda leitura de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 16 a 19, depois de 22 a 23. O Evangelho é o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Ao refletirmos nestas leituras, nós vamos perceber que o tema principal é o sofrimento, é a dor. Eu me lembro que o saudoso Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele tinha promulgado um pequeno documento sobre o sofrimento. E no documento ele dizia que o sofrimento é um mistério que nós não podemos compreender. Mas o sofrimento, ele tem a sua dimensão, o tamanho do sofrimento. Por isso é importante nós refletirmos nesta Eucaristia, olhando para a figura de Jó, olhando também para Jesus que vai ao encontro do povo sofredor. Olhando para a figura de Jó, nós podemos refletir qual é a dimensão do meu sofrimento? Qual é a dimensão do nosso sofrimento? Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso sofrimento e esquecemos que pode ser que haja pessoas ao nosso lado sofrendo muito mais do que nós. A primeira dimensão do sofrimento, quando estamos passando por ele, nós respondemos a este sofrimento com a oração de palavras. Nós falamos para Deus o nosso sofrimento. Quando estamos em outra dimensão do sofrimento, ou a dimensão intermediária do nosso sofrimento, nós não rezamos com palavras, mas nós rezamos com grito. Quantas pessoas no sofrimento, numa dimensão intermediária, grita a dor do seu sofrimento? Quantas mães gritam a Deus? Quantas pessoas na doença gritam a Deus a dor, o sofrimento? Faz com que essas pessoas vão além da simples oração com palavras. E temos o sofrimento mais profundo, que não se reza com palavras, nem se reza com o grito, mas com lágrimas, com pranto, porque é muito profundo o sofrimento. Então, como eu dizia, muitas vezes nós rezamos a nossa oração com palavras e achamos que somos as pessoas mais sofredoras do mundo. No entanto, quantas pessoas ao nosso lado que rezam com gritos ou até mesmo com prantos?
Encontramos na liturgia de hoje Jó e Jesus, e podemos até dizer São Paulo na segunda leitura também viveu esta realidade, quando ele fala que ao anunciar o Evangelho, ele não merece um salário, mas ele faz aquilo que é uma obrigação do apóstolo, que também, como Jó e Jesus, sofreu em todas as dimensões do sofrimento. Mas olhando para a figura de Jó, ele começou no início do seu sofrimento rezando com palavras. Depois que foi perdendo tudo, os seus filhos, os seus bens materiais, a confiança da sua esposa, ele começa a rezar aos gritos, porque a dimensão do sofrimento foi crescendo. E por fim, quando adquiriu a lepra, quando o seu corpo foi atingido, ele se viu totalmente perdido, a sua oração passou a ser uma oração de pranto, de lágrimas. E nós sabemos que é impossível, quando chegarmos na dimensão do sofrimento, de pranto, de lágrimas, Deus não ouvir a nossa oração. Assim como ele ouviu a oração de Jó, e sabemos o final da história do livro de Jó e da própria vida de Jó. Por isso que na primeira leitura de hoje, Jó reflete sobre a sua vida e diz que a vida do homem na terra é como a vida de um escravo, como a vida de um mercenário. Passa muito depressa e é vivida no sofrimento. Olhando para Jesus, também ele viveu as dimensões do sofrimento. Primeiro, já na cruz, ele reza uma oração com palavras. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Depois, já na agonia do crescimento do sofrimento, ele reza aos gritos: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta oração ele faz aos gritos. E no final, já no extremo sofrimento, ele faz a oração em lágrima. Meu Deus, por que me abandonaste? Então é importante nós entendermos que o sofrimento está presente em qualquer pessoa humana, mas nós temos sempre que olhar qual é a dimensão do nosso sofrimento e sabermos que Jesus sempre vai ao encontro da pessoa sofredora, conforme a dimensão do sofrimento de determinadas pessoas. O Evangelho nos mostra isso. Quando Jesus sai da sinagoga, ele vai na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro de cama, mas com febre.
Nós sabemos que a febre não é doença, mas ela indica que o nosso corpo não está bem. É o primeiro estágio para nós entrarmos em um sofrimento profundo. Deixarmos o nosso corpo se adoentar-se e depois vir sobre nós o sofrimento que pode nos afastar de Deus ou até mesmo tirar nossa saúde, seja física, seja psíquica, seja espiritual. Jesus estende a mão para a sogra de Pedro e faz com que ela se levante e comece a servi-lo. É muito importante olharmos para as nossas próprias vidas, se na nossa fé, se na nossa caminhada com Deus, nós também não estamos com febre, estamos desanimados, estamos sentindo que o nosso corpo, que a nossa vida espiritual está se tornando uma vida de enfermo, de doentes. Mas Jesus vai mais fundo ainda, para dizer quando chega tarde, já ao cair da noite, uma grande quantidade de doentes é levados a ele para que ele possa curá-los. Esse grupo que chega à tarde, ao cair da noite, já não é mais um grupo que está com febre, mas estão doentes. Vai dizer que estavam com várias doenças e muitos possuídos pelo demônio. São as pessoas que já estão no estágio avançado de doença, se afastaram de Deus, já não rezam mais, já não têm gosto pelas coisas do céu, e Jesus vai ao encontro para curá-los. Quantas pessoas que, embora são batizadas, até frequentaram a igreja, ou até mesmo se tornou uma pessoa religiosa, ou até consagrada, no entanto, hoje está totalmente doente, ou até mesmo com qualquer tipo de mal, porque deixou-se possuir pelo mal. Jesus veio ao nosso encontro nesse domingo para curar essas pessoas, para dar-lhes novamente a saúde. E foram muitas pessoas curadas por Jesus que se restabeleceram e começaram uma vida nova em Cristo. Mas acredito que o estágio maior da doença das pessoas encontramos no final do Evangelho, no último gesto de Jesus, de levantar de madrugada para rezar. Porque a maioria das pessoas se tornam com febre, ou doentes, ou possuídas pelo mal, porque não tem mais vida de oração. E o gesto de Jesus de levantar-se de madrugada, nesse último estágio do seu dia missionário, depois de estar na sinagoga, depois de ir à casa de Pedro procurar a sua sogra, depois de passar a tarde até chegar à noite curando pessoas, ele se retira de madrugada para rezar. É importante nós entendermos isso. A maioria das nossas doenças é porque não temos intimidade com Deus. E é claro, o levantar-se de madrugada de Jesus para rezar é porque, pelo seu dia tão cheio, ele não tinha tempo para rezar de manhã, nem à tarde, nem à noite. Talvez esta seja a nossa situação
não sobra tempo para oração. Então nós precisamos encontrar tempo para estarmos com Deus. E talvez o único tempo que sobrará é de madrugada. E Jesus fazia isso porque ele sabia, no momento que ele se encarnou, se tornou homem, ele viveu toda a condição humana, exceto o pecado. E por isso ele sabia, se ele não buscasse a intimidade com Deus, no único tempo que sobrava para ele, ele também poderia ficar febril, ficar doente e não responder a Deus o chamado, a missão que Deus lhe confiou para que ele pudesse salvar a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, não paremos em nossos sofrimentos, seja ele qual dimensão tomou em sua vida, mas procuremos a Deus na oração para vencermos todas as enfermidades e nos entregarmos como oferta a Ele para assim cumprir a nossa missão, seja qual for a missão que Deus lhe confiou. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo.